Êxodo 40, versos 34 e 35. Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém, meus irmãos? Muito bem. Ainda aí você vai abrir Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Coincidentemente, o mesmo versículo, Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Permanecia sobre. Não é isso? Verso 35 de Lucas capítulo 1, o texto diz o seguinte: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Queria que você repetisse comigo: envolverá com. Envolverá com. Os de casa, de novo, mais uma vez, envolverá com. É bem didático. Esse envolverá com é a mesma expressão escrita, só que no grego, aí em Lucas capítulo 1, verso 35, da palavra que está em Êxodo 40, verso 35, que diz: permanecia sobre. Esta palavra permanecia sobre, algumas traduções traz a seguinte palavra: estava sobre. É a mesma informação que aparece lá em Lucas 1,35. Estava sobre. As palavras são as mesmas, apenas na nossa transliteração para a língua portuguesa modifica. Mas se fosse no original, seria escrito no hebraico: permanecia sobre, que quer dizer estava sobre. E lá em Lucas capítulo 1, também estava sobre. Isso fala um pouco da glória de Deus. Meus irmãos, antes da gente falar especialmente da mensagem do tema, que é o anseio de Deus por você, nós vamos fazer aqui uma caminhada, uma caminhada rápida em alguns textos da Bíblia, para a gente compreender um pouco dessa divisão, dessa dimensão do anseio de Deus por você, por sua vida, por nossa vida. E para isso eu quero que os irmãos com a Bíblia aberta, que eu pedi para vocês permanecerem aí, Gênesis capítulo de número 3, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 8. Aí nós temos Gênesis capítulo 3, verso de número 8. Nós vamos fazer aqui o caminho da glória de Deus, para a gente observar, para chegar nesse negócio aí de anseio de Deus por sua vida, por você. O versículo 8 diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vamos ler o 9, o 10, diz assim: E chegou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós vamos observar pelo menos 12 etapas dessa glória de Deus. A primeira etapa é essa aqui em Gênesis capítulo 3, verso 8, 9 e 10. Esses versos mostram que Deus, apesar de não estar claro, não estar explícito no texto, nós entendemos de forma implícita que Deus, todas as tardes, na virazinha, aqui a expressão pela viração do dia é aquela parte do crepúsculo, né? Que ontem, por exemplo, eu fui para uma região daqui, viajando assim, mesmo que perdido na estrada, e descobri, e olhei Fernando e disse: olha que lindo, né? Aquele sol se pondo e aquele laranjão misturado com rosa, um negócio extraordinário. Então, aquilo que a gente vê no final da tarde, o nome disso é variação do dia. É quando o dia, a viração, é quando o dia está terminando para começar a noite. Então, de tardezinha o Senhor descia e ia, a gente não sabe com que forma Deus ia. Alguns estudiosos dizem que Deus aparecia em forma física por ali. Inclusive tem uma tradução que diz que Deus andando
eles ouviram os barulhos dos passos de Deus, uma tradução, e eles, então, nesse dia do pecado, descobriram que estavam nu e correram, fugiram. Então, Adão e Eva, eles não tinham glória no jardim, mas eles estavam no jardim com a glória. Porque Deus era a glória era a essência do próprio Deus. Então, todos os dias Deus descia para falar com eles, até que aqueles homens agora, no jardim florido, bonito, cheio de belezas, eles acabaram pecando e caindo. Uma vez que eles caíram, a glória de Deus não está mais sobre eles, a glória de Deus não aparece para eles não têm mais contato com a glória. Interessante que o jardim era lugar de felicidade e de comunhão com Deus. Agora, pós-pecado, sem a glória de Deus, o jardim passa a ser o lugar de medo e o lugar de suposto esconderijo de Deus, o afastamento da presença de Deus. A glória estava lá, Deus era a sua glória perene no homem, falando com o homem, aparecendo para o homem, mas apesar disso, o homem no jardim, com tantas flores, o homem caiu e saiu da presença da glória de Deus. Essa glória não estava mais lá no jardim, e por conta disso, o homem entra num declínio terrível, um declínio horrível. E aí a gente vai ver a segunda etapa desse caminho da glória de Deus. E aí nós vamos para Gênesis capítulo 6, basta virar a sua folha, algumas bíblias, virando a folhinha, Gênesis capítulo 6, verso de número 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Agora o homem sem a glória de Deus, afastado de Deus, entra numa derrocada, num declínio terrível e sem precedentes. Segunda etapa desse caminho da glória de Deus. Ela não está mais presente na vida dos homens. O homem que tinha isso lá no Éden, perdeu e agora está sozinho, sem a presença dessa glória majestosa. E por conta disso, o mundo entra num declínio terrível e é preciso que haja, portanto, agora um tratamento. E Deus sempre ansiando, Deus sempre desejando estar com o homem, Deus agora promove o dilúvio para que ele pudesse consertar as coisas, dando ao homem uma segunda oportunidade. Portanto, Gênesis capítulo 11, nós entramos na terceira etapa dessa glória de Deus. E em capítulo 11 nós temos aí muitas partes curiosas desse tempo. Gênesis capítulo 11, se o homem Deus ofereceu a ele a oportunidade 2 dele ter a glória, dele desfrutar da glória. Gênesis capítulo 6 apaga aquela parte terrível da história e dá ao homem a segunda oportunidade, e o homem começa então a ter uma segunda oportunidade. Ainda aí o homem não tem a glória de Deus. Ainda aí a glória de Deus não se manifesta plenamente como manifestara lá no Jardim do Éden. Deus saía todas as virações do dia para falar com Adão e para falar com Eva. No entanto, agora, o homem que teve a segunda chance, na segunda etapa da tentativa de Deus levar sua glória ao homem, o homem não consegue encontrar esse caminho, fica perdido, e Gênesis 11 mostra para a gente o caos formado, instalado na raça humana de maneira quase que sem precedentes. Em Gênesis capítulo 11, especialmente no verso 4, diz que disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome. Olha, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem diz: nós não precisamos ser espalhados, Marco G, então nós vamos fazer uma torre para chegar até onde Deus está. Essa é, caro pastor Arlécio, a tentativa frustrada do homem querer descobrir onde está a glória de Deus. Nós queremos ela para nós. Então os homens disseram: vamos fazer uma cidade edificada com tijolos, vamos fazer uma torre lá em cima, nós vamos descobrir onde é que está a glória, para que a gente saiba como viver com essa glória, mas para nós, para que o nosso nome não seja espalhado. Era uma frustração humana, o homem tentando chegar a ser o que ele não tinha condição de ser, sem que Deus o levasse a sê-lo. Por isso, o anseio de Deus por você. No verso 6 diz que o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é a
apenas o começo. Preste atenção, irmãos. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Então Deus agora entra em ação e diz ao homem, lá no verso de número 6, chamou-se-lhes, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície da terra dela. Então, se o homem vai na a tentativa primeira de querer descobrir a glória de Deus, para que eles sejam honrados e não sejam espalhados na cidade, Deus desce, o texto diz, e Deus confunde os homens. E o homem ainda sem glória está confundido, confuso, espalhados pela terra. Interessante que no plano da redenção de Deus, parece-nos que em Atos 2, Deus está consertando o que aconteceu na Torre de Babel. Porque em Atos 2 é uma decisão de Deus, é Deus descendo ao homem, não é o homem subindo a Deus. Em Atos 2 houve outros idiomas, as pessoas que falavam idiomas diferentes, elas compreendiam a mensagem. Enquanto em Babel houve confusão, em Atos 2 Deus está reorganizando as coisas para que o evangelho pudesse ser pregado, ouvido como foi, e por isso chegou até nós. Deus parece que está ajeitando as coisas que o homem erra lá atrás na Torre de Babel. Agora que o homem está perdido, desorientado, Deus corrige essa situação lá em Atos capítulo 2. Mas ainda em Gênesis 11, o homem se mostra tão diferente. E aí, Gênesis 10, só para título de conhecimento, Gênesis 10, se a gente ler lá os versos 21 a seguir, o capítulo 10 de Gênesis, você vai ver algumas genealogias dos descendentes de Noé, dos 3 filhos de Noé. Mas aqui, em Gênesis 10, do 21, fala da descendência de Sem. Alguém até disse assim, não, é uma confusão, porque a Bíblia repete e fala diferente de uma descendência de Sem, lá em Gênesis 11, versos 10 a seguir. Mas não é confusão, não. Porque Gênesis 10, 21, Deus fala da genealogia dos homens como um todo. Gênesis 11, verso 10 a seguir, Deus está falando da genealogia de Sem, a partir para chegar em Peleg, que é o mais próximo de Abrão, onde a gente vai desenrolar mais tarde aqui a situação de Abrão. Então, Gênesis 11, no verso 10 a seguir, Deus está falando, mostrando para a descendência muito clara aqui de Sem. Irmãos, e é terrível, porque lá atrás, se você observar, lá em Gênesis 9, deixa eu fazer essa nota de rodapé número 1 com vocês, Gênesis 9, verso 20, só para você ter ideia do que é o negócio da maldição. Gênesis 9, verso 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. E aí a gente sabe o final da história. Quem não sabe, eu vou resumir aqui. Então Noé plantou a vinha, fez o vinho, achou muito bom e está só enchendo a cara de vinho. O texto é claro e não deixa dúvida. Ele embriagou-se. Então já tem um problema aqui. O pecado do autocontrole, de não ter o autocontrole, ele já está completamente dominado pelo álcool aqui, pelo vinho. Isso leva-o a ficar nu. Os 2 filhos mais velhos, o Sem e o Jafé, vão até ele e cobre com uma manta para não ver a nudez do pai, uma capa. Mas o mais novo, Cã, viu o pai e aí falou que viu o pai nu, foi aquele alvoroço terrível. O pai agora vem com raiz do mal, embriagado, viciado, dominado. Preste atenção, irmãos. O pai agora, quando descobre que o filho o viu nu, o texto diz no verso de número 24, Gênesis 9. Despertando Noé do sono, do seu vinho, soube que o que lhe fizeram o seu filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, que é o que vai gerar Canaã, que é Cã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Então o pai vai amaldiçoar o menino. Isso deu um problema na história, irmãos, que a gente assiste essa novela até o dia hoje de forma triste e penosa, porque os descendentes de Cã viveram, inclusive, dessa descendência de Cã, porque os filhos de Cã mesmo, os filhos de Cã, eram uns cãozinhos mesmo, porque os descendentes desse povo foi gerar os filisteus, pastor Alice. Os filisteus não era gente que brincasse. Então, os filisteus descendem dessa turma de Cã. Gente, e aí o negócio está pegando fogo. É nesse tempo de tragédia, isso tudo depois do dilúvio, ninguém teve mais jeito, e está tudo perdido, uma perdição terrível. E a glória de Deus ninguém nunca mais viu, ninguém nunca mais tem contato com ela. A glória de Deus estava no jardim, o homem perdeu a glória de Deus, Deus tenta no dilúvio consertar coisa, o homem vai com as descendências. Esse homem
bêbado, amaldiçoou o filho, é uma tragédia. Por isso que você tem que ter cuidado com esse negócio de depender de álcool. E aí, meus irmãos, acontece aí que no verso de número 10 do Gênesis 11, vem a descendência de Sem. Essa descendência chega, e tem lá nos versos 27, que essas são as gerações, Gênesis 11, 27, essas são as gerações de Terá. A Bíblia sua está Tera sem acento, mas a pronúncia correta é Terá. Terá gerou Abrão, gerou a Naor e gerou Arã. Arã era pai de Ló. Arã morreu, o velho Terá ficou muito entristecido com o menino, com a morte do menino, pega Ló, o netinho, vai criar Ló. Aí cria Ló, e aí todo mundo é parente de todo mundo, está todo mundo casado com todo mundo. E aí Sarai, que é parente, que é filha do parente de Naor, casa com Abrão e aquela coisa toda. Lá no verso de número 29, de número 30, diz que Sarai era estéril e não tinha filhos. Aqui é um detalhe muito interessante que ele nota na história. Verso de número 31. Terá pegou Abraão, seu filho, e a Ló, o seu neto, filho de Arã, e levou Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, preste atenção, e vai para uma terra procurando a terra de Canaã. Uma terra de Canaã. Ainda não era uma terra muito prometida, porque Deus havia de prometer isso lá para Abraão na frente. Mas ele procura uma terra melhor. No meio do caminho, esse velho Terá acha uma terra chamada Arã. Não sei se porque era parente do nome igual ao do filho dele, o velho ficou apaixonado pela terra e, em vez de seguir viagem, ficou ali, e a Bíblia diz que ele morou 205 anos ali. O que nós sabemos em tese é que nessa terra começam a surgir alguns pontos de idolatria. E aí Deus entra em ação para resgatar o homem mais uma vez. Por isso, o anseio de Deus por você. Deus entra em ação, e aí nos versos de número 1 e 2, do capítulo 12 de Gênesis, nós estamos agora na quarta etapa, na quinta etapa, porque a primeira foi lá no Éden, a segunda foi no dilúvio, a terceira foi quando Deus organizou ali a questão na Torre de Babel. Deus entra em ação, não tem glória, então acaba com tudo, mesmo confunde esse povo. A quarta é quando Arã tenta buscar uma terra melhor, uma bênção de Deus, mas está sem glória, o coração dele está na terra, não está em Deus. E a quinta etapa da glória aparece no capítulo 12 de Gênesis, quando diz o texto que o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui começa a nossa jornada em busca da glória. Porque nesse tempo, quando Abraão sai de lá, Abraão ainda não viu a glória de Deus. Nota de rodapé número 2. Abraão não viu a glória de Deus. Nesse tempo, a gente chama de teofania. É um termo, como é que diz o nome? Da teologia, que diz que é Deus aparecendo ao homem. Então aqui tem algumas poucas aparições de Deus. Especificamente, pelo menos 5, que é Deus aparece para Jó. E aí a glória de Deus é revelada exclusivamente a um homem só. E o diabo vai lá atrás dele e Deus diz: não, ele tem minha glória. Segundo, a glória de Deus aparece para Abraão no decorrer da caminhada dele. Terceiro, aparece para Isaac, dizendo que ele era o filho da promessa. Quarto, aparece para Jacó, quando faz uma aliança com Jacó. E quinto, a glória aparece exclusivamente para esses homens, não para o povo, não para todos, mas para um homem apenas. Pessoas que a quinta pessoa que recebe é José, quando Deus se revela para ele, especialmente lá no Egito, depois daquela história que vocês conhecem. Muito bem. Então, nessa quinta etapa, Deus está agora chamando Abraão e dizendo a ele: eu tenho uma coisa para você, eu preciso realizar O que é isso, irmãos? Insisto, anseio de Deus pela vida do homem. No Éden, no dilúvio, no pecado de Babel, Deus está agora indo em busca de um homem para trazer o seu povo para ele novamente. Aqui Deus se revela. E nessa da vida de Abraão, que apesar de Deus ter prometido a ele uma terra boa, Abraão não desfrutou dessa terra, era a descendência dele que desfrutaria mais tarde. Mas é importante a gente lembrar que Abraão era filho de Deus, pai da promessa, de muitas nações, etc. Tal, mas Abraão também pecou. É nesse íntere da história
que aí acontece o episódio de Sodoma e Gomorra, aquela homossexualidade terrível dominando a terra. É nessa questão que aparece a mulher de Ló com aquela rebeldia, as filhas de Ló que botam o homem para beber e vai dormir com ele. É nesse ínterio do tempo que aparece a situação da mentira de Abraão, que era filho de Deus, mas ele mentiu para entrar na terra de Gerar, dizendo, olha, não diga que tu é minha mulher não, porque tu é muito vistosa e os homens vão querer pegar tu, então diz que é minha irmã. Então ele mente, Abraão, filho de Deus. Isso mostra a debilidade da raça humana e mostra o amor de Deus em busca, o anseio de Deus em buscar o homem. E a história continua, irmãos. E Abraão vem nessa coisa toda, aí vem o problema de Isaac, vem o problema de Jacó, Isaac também mente, porque vê o pai mentir, mente lá também, o mesmo problema da mulher. Depois os filhos de Isaac, aquela contenda, já briga dentro do bucho, já está brigando. Bucho no ventre, irmãos, bucho é na Bahia. Está dentro do ventre um brigueiro medonho, os meninos nascem, aquela terrível, corre para um lado, corre para o outro, foge, mata, pega menino, rouba, mente, mulher mentirosa, tudo isso porque a glória não estava na vida do povo. Está claro? Com o mínimo de só para os irmãos, estão entendendo mais ou menos? Não, se não entender, no final você não entende. Se não entender no final, você pergunta ao pastor Arlé segunda-feira. Aí, irmãos, isso aqui, esse íntere da história, apontam para um processo. O povo de Deus vem, aí vem José, é levado cativo, a geração de Israel está toda presa lá no Egito. Por causa de quê? Do pecado. Porque nesse tempo de Abraão, até Moisés, irmãos, tem muitos anos e tem muito pecado envolvido. Por quê? A glória não estava sobre o homem. Mas Deus está sempre ansiando em buscar esse homem. Então, aconteceu o que aconteceu em Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 8. Êxodo 3, verso 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Como é o nome da terra aí, irmãos? A uma terra? Como é o nome dos irmãos? Por favor, me ajude. Terra boa. Vocês estão muito falando fraco. O pessoal de casa precisa ouvir vocês. Terra boa. Preste atenção, irmãos. Parece que aqui Deus está consertando a maldição do jardim do Éden. Se o Éden foi o local do pecado, que as portas foram fechadas, Deus colocou um anjo lá na porta. Está claro para vocês que Deus colocou um anjo lá? Está na Bíblia. Deus fechou lá em Gênesis, colocou um anjo lá na porta. Disse, aqui ninguém entra. Colocou 2 anjos lá, colocou anjos, diz anjos, com a espada na mão e não passa ninguém. O homem não pode vir por ele, mas eu vou abrir uma porta para ele entrar. Preste atenção, irmãos. E aqui em Êxodo 3, 8, Deus começa a se revelar ao povo. Aí já está na época do cativeiro, o povo ora, Deus ouve e Deus diz, agora eu vou tirar o meu povo de lá. E Deus promete fazer o quê, irmãos? Deus promete levar o povo para uma terra boa, que mana leite e mel. A terra do Éden estava cheia de pecado. O pecado aconteceu lá. A terra do Éden estava suja e amaldiçoada. Mas agora parece que Deus traz símbolos do Éden para dentro do tabernáculo. E a palavra tabernáculo significa Deus morar com o homem. Hoje de manhã o pastor Alessio disse, com toda a graça, com todo empenho, o pastor disse que algo que encanta ele é essa coisa de Deus Santo desejar morar com homens. E isso de fato é algo para a gente se encantar mesmo, porque isso é Deus ansiando por vocês, por mim. Preste atenção, irmãos. E aqui tem alguns símbolos que acontecem. Em Gênesis 3:8, Deus fala isso para Moisés, para o povo. Vou tirar o meu povo de lá. Se você ler lá em Êxodo 6, se virar a folhinha aí, você vai ver que Deus está tirando, porque lá no verso 5 de Êxodo 6, diz que eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e eu vou levá-los. No verso 8 de Êxodo 6 diz assim, e eu vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abrão, a Isaque e a Jacó, e vos-lo darei como possessão, eu sou o Senhor. Amém, meus irmãos? Agora, essa terra, ela tem alguns símbolos. Essa simbologia do tabernáculo tem alguns símbolos que apontam para a época do Jardim do Éden. Vamos lá, rapidamente, porque eu estou na introdução. Êxodo capítulo 25, verso de número 31,
Êxodo 25, 31 e 34. Mas antes de 31 e 34, vamos ler Êxodo 25, verso 20. Êxodo 25, verso 20. Diz o seguinte: os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Primeiro símbolo, os querubins que aparecem no Éden, fechando o jardim, aqui no tabernáculo, eles são a abertura para o homem falar com Deus. Amém, meus irmãos? É um negócio extraordinário. Verso de número 31, do mesmo Êxodo 25, diz o seguinte, preste atenção. Farás também um candelabro. O que é que fica no candelabro? Luz. O que representava a luz dentro do tabernáculo? Preste atenção, irmãos. A luz era para ficar acesa 24 horas por dia, seu Hélio. Não podia apagar aquela luz, jamais. Aquela luz era a presença da glória de Deus dentro do tabernáculo. Se ela fosse apagada, a glória não estava lá. Deus agora aparece para o homem no tabernáculo, dizendo a Moisés, faça um tabernáculo, verso 31, faça um candelabro, e de ouro puro e de ouro batido o farás este candelabro, e o seu pedestal e a sua haste, e os seus cálices, que são aqueles reservatórios que recebem as luzes, certo? Com as suas maçanetas, lá embaixo, a parte de baixo, e as suas flores formarão com ele uma só peça. Flores. Preste atenção. Pastor, o senhor está viajando na maionese. Não, irmão. É viagem de Deus mesmo aqui. Flores, remetendo ao jardim. Mas essas flores não são qualquer flores. Era de uma árvore especial. Vamos ver que árvore é essa? Verso de número 34, diz o texto, mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com o formato de amêndoas, com as suas maçanetas e as suas flores. O candelabro era para ter imagem de flores de amêndoas. Aliás, nota de rodapé número 3, esse candelabro só era para ser feito quando as amendoeiras estivessem florescendo. As flores das amêndoas eram tão famosas entre os judeus que eles colocavam em casa, arrumavam tudo, e eles ornamentavam até casamentos com flores. Era uma flor que era rara, para eles era importante. Essa mesma amendoeira aparece em Jeremias, capítulo 1, abra sua Bíblia rapidinho, porque eu preciso terminar a introdução, capítulo 1, verso 11 e 12, versos 11 e 12, Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12, isso fala sobre confiança, sobre confiar no Senhor. Quem achou Jeremias, leia aí para mim, por favor, Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. Leia aí que eu vou lendo para os irmãos aqui de casa. Demorou demais, eu já tinha achado 10 versículos de vez. Achei, meus irmãos. Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo a Jeremias, o que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. É, meu filho, pois disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Números 17, verso 8, você vai ler em casa para a gente adiantar o tempo. Números 17, 8 fala que a amendoeira era a vara que Deus disse, pastor Alessio, para Arão segurar. Aquela vara era uma aliança de Deus, aquilo era um modelo de confirmação da presença de Deus entre o povo de Israel. Quando Deus mostra para aquele Jeremias, o que está vendo, meu filho? Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. Isso fala da confiança plena na palavra de Deus. Segundo historiadores, que aí eu não sei, o povo que diz, segundo disse, o Jardim do Éden tinha uma série de quantidades, pastor Otílio, de amendoeiras. Vai saber se era verdade ou não. Mas agora, Deus está pegando símbolos de planta, de flores e dizendo para Moisés, coloca no tabernáculo. E ele diz, eu estou restaurando o jardim. Eu estou restaurando aquilo que estava quebrado para trazer o povo para perto de mim. Tabernáculo é Deus e estando em contato com o homem. Mas a coisa anda por aí, meus irmãos. E não ficou só nesse negócio. Porque quando chegou lá em Gênesis, Êxodo, capítulo de número 25, nessa situação toda, Deus restaurando, aí a gente vai, portanto, agora para Êxodo 40, onde nós lemos como base, que é o texto que nós lemos aqui, a 7ª etapa da glória de Deus. Essa 7ª etapa é bem curiosa, porque em
e a gente já leu, nós não vamos ler de novo, o texto de Êxodo 40, versos 34 e 35, diz que o tabernáculo foi feito, foi organizado, foi tudo bom, e agora Deus se manifestava no tabernáculo. Aí o que acontece no texto? Diz que a nuvem cobria a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Agora olhe para mim, irmãos, rapidamente, na linha da história da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou no Éden, o homem quebrou tudo. De lá para cá, irmãos, a primeira vez que a glória aparece para a multidão é justamente no tabernáculo, cujos símbolos não apontam apenas para o Éden, mas apontam para Cristo. No tabernáculo diz que tinha um caminho que levava até o altar, o centro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No altar tinha um candelabro que tinha luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. No candelabro tinha uma mesa de pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Tinha uma bacia d'água. Jesus disse, eu sou a água que jorra da vida eterna. Lá na frente tinha um sacerdote. Jesus disse, eu sou o sumo sacerdote. E depois tinha um sacrifício. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o tabernáculo vivo do nosso tempo. Não precisamos mais de um físico, porque ele é o nosso espiritual que permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Então, agora aqui Deus está falando com o povo, eu preciso fazer um tabernáculo, eu quero ficar com vocês. Foi um negócio gostoso, continuou o povo naquela festa, o arraial, Moisés, Deus, Moisés, o povo de Deus, era um negócio extraordinário. Lá em Êxodo 35, diz que Deus ia para a tenda da congregação, irmãos, que coisa gloriosa. O povo queria falar com Deus, saía para a tenda da congregação para ouvir Deus, para falar com Deus. E agora ele disse, é um negócio extraordinário, não tinha pecado, não tinha roubalheira, não tinha nada, então é um negócio extraordinário. Era uma bênção aquele tempo. Mas o homem começou a afastar de Deus. O homem disse, esse negócio de glória de Deus está muito difícil para mim. Eu não quero isso não. Estou cansado de glória. E o que aconteceu? Um dia, Moisés morre, pastor. Josué continua. Josué não dá conta. A história da Bíblia diz que nesse período que esse menino morre, Moisés, Josué vem, mas não dá conta do negócio. O povo já estava desorientado, muito terrível. E aí a época dos juízes. Primeiro juiz, segundo juiz, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eli foi juiz. 40 anos governando sobre Israel. Eli. Casa perdida de Eli. Eli sai do mandato de juiz, aí vem Jefté. Substitui. Fica 6 anos. Depois Jefté sai, vem quem? Sansão. É nessa época de Sansão, os filisteus, irmão, botando para quebrar na terra. O povo de Israel, Juízes capítulo 2, verso 10, diz o seguinte, Juízes 2, 10, que a geração daquele tempo, depois que Josué morreu, que a geração de Josué morreu, aquela geração não conhecia o Senhor, nem os seus feitos, então a geração vivia a bancarrota. E o texto diz lá em Juízes, também lá para o final do livro, diz que cada um fazia o que bem entendia fazer. Então o povo não tem mais Deus, não tem mais glória, não tem mais Moisés, não tem mais nada. Esse negócio de glória, eu quero esbagaçar com tudo. E o povo está pecando. Aí vem filisteus, quando for um belo dia, aí está lá, tudo organizado. Mas tinha tabernáculo, pastor? Tinha. Tinha sacerdote? Tinha. Tinha sacerdote, tinha tabernáculo, tinha Eli, tinha os filhos de Eli, Ofni e Finés, todo mundo lá, tabernáculo, casado. Mas os meninos, muito pecadores, porque quando a glória de Deus sai da vida do homem, irmão, o homem perde as estribeiras, perde o canal, perde a rota, perde tudo. Então os filhos de Eli começaram a estuprar as mulheres. Aí Deus se afastou e disse, olha, estou fora. Deus falou por um profeta anônimo, falou através de Samuel, disse, estou fora desse negócio. Esses meninos vão morrer tudo. Um belo dia, a 8ª etapa da glória de Deus. 1 Samuel, capítulo 4, diz que os filisteus entraram naquela cidade. Siló era o cantinho que tinha, era um terreno, tipo uma fazenda, onde estava a arca, onde estava o tabernáculo, aliás, o tabernáculo. Estava montado na região de Siló. Os filisteus entram, irmãos, que acabam com tudo. Uma tragédia. Destruiu tudo. Cerca de 1094 a.C. Destruiu. Os filhos de Eli fizeram o maior erro mais fatal da história, que acontece até hoje nos nossos dias. Espanharam a arca e disseram, não, a arca que é a bênção está na arca. Vamos levar a arca, porque se Deus estiver na arca, se Deus estiver conosco, pastor Wallace, a gente ganha a batalha. Levaram a arca para a batalha. Sabe o que aconteceu? Só voltou o cadáver. Morreu todo mundo. Foram contar para Eli, gordo, da largura desse piano, sentado numa cadeira, se balançando, preguiçoso.
Deus, a arca foi levada, acabou com tudo. Ele tomou um susto, caiu, quebrou o pescoço, morreu também. Aí a nora dele parece ser crente nessa história. A esposa de Finéias pariu o menino, irmã Tânia. Quando ela pare o menino, que o menino nasce, ela botou o nome. Lá em 1 Reis, 1 Samuel, capítulo 4, verso 20, verso 21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. E com isso disse, porque a arca de Deus fora tomada por causa do meu sogro e do meu marido, do meu cunhado e dos nossos pecados. A glória saiu de Israel, mais uma vez. Pegaram a arca, aí tem um fato interessante, os filisteus levaram a arca para dentro da cidade dele, foi um problema, só via gente morrendo, adoecendo, tira essa arca daqui. Aí foram consultar lá um feiticeiro, o feiticeiro falou, leva esse trem daqui, porque se ficar aqui morre todo mundo. Aí botaram uma carroça, botaram 2 vacas, as vacas saíram certinho, irmão. Até as vacas obedecem a Deus. As bichinhas saíram certinho, sem olhar para trás, sem errar o caminho, diz o texto. Ela saiu sozinha, carregando a arca, chegou lá numa região, parou. Na região de Bet-Semes, parou lá, e aí pegaram essa arca, e o povo de Bet-Semes disse, opa, a arca está aqui, agora vamos fazer festa. Começaram a encher a cara de vinho, fazendo festa. Deus dizendo do lado do céu, Deus dizendo, meu Deus do céu. Esse povo não está entendendo nada, estão fazendo idolatria com a arca. Não é isso não, gente. É a glória, não é a arca. Aí Deus começou a matar o povo, porque o povo abria a arca para olhar para dentro com curiosidade. Ninguém queria a presença de Deus, queria saber o que era, curioso. Quantos de nós somos assim? E aí o que aconteceu? Chegou um homem devoto, crente, chamado Abinadab, e o filho dele, Eleazar, foi levantado lá na casa, bota essa arca lá, ficou guardado na casa de Eleazar durante 20 anos. 82 anos depois desse episódio, Davi pega essa arca. Mas essa história, pastor Arlésio, irmãos e irmãs, é tão terrível, tão dolorosa, que eu quero ler com vocês o Salmo 78, os versos 60 e 61. Diz assim, o Salmo de número 78. Isso foi tão duro, tão terrível, que aquele salmista registrou a seguinte coisa. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Já estou terminando. Versos 30, Salmo 78, versos 61, 60 e 61. Olha o que o salmista disse, irmãos. Esse salmo foi escrito na época desse fato. Que a arca foi tirada e ficou lá na cara quando, lá em 1 Reis, que foi, todo mundo perdeu. O salmista escreveu. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. O salmista registrou, pastor, de tanta tristeza que estava desse acontecimento terrível que se deu, como diz minha mãe, que se deu ali de 1 Samuel. E aí nós temos esse salmo relatado, sendo dito. Esse assunto ficou tão gravado na memória do povo, ficou tão terrível. Preste atenção no que eu vou dizer. 622 anos depois desse caso, isso aconteceu aproximadamente em 1094, ou seja, 622 anos depois, Jeremias, no capítulo 12, 7, verso 12, capítulo 7, verso 12, Jeremias escreve as seguintes palavras. Jeremias disse, gente, a arca do Senhor, Deus falou para Jeremias, olha Jeremias, diz ao povo para lembrar o que eu fiz com Siló. Jeremias 7, verso 12. Isso é difícil de acreditar. No ano 472 a.C., Jeremias escreve isso, Deus dizendo a ele, Jeremias, lembra o povo que um dia eu fiz isso lá em Siló. A glória de Deus desapareceu, sumiu. Com tristeza, irmãos. Mas Deus tem seus projetos. Então, em 2 Samuel, capítulo 7, Davi, 2 Samuel, capítulo 6, leia aí capítulo 6. Só para adiantar aqui, Davi ajuntou o povo e perguntou, posso levar a arca para Jerusalém? Pode. Aí pegou a arca de Jerusalém, você sabe a história, a arca foi montada numa carroça e o menino tocou lá, depois morreu. Foi aquela agonia. Davi agora está na nona etapa da glória de Deus. A glória de Deus foi para Jerusalém? Foi.
Davi foi homem de Deus? Foi. A glória não é a arca, mas não se encontra na história relatos dessa glória de Deus manifestada para o povo. De novo, a glória estava recolhida. Davi até foi construir o templo, Deus falou para ele: ô meu filho, tu é muito bom, eu gosto de tu foi um camarada legal, mas não dá para tu construir o templo não, porque tua mão está muito cheia de sangue. Eu vou botar isso para teu filho construir. Aí, Salomão constrói o templo, foi aquela gastura, todo mundo numa festa, e aí Deus aparece na 10ª etapa da glória. São 12, eu já estou terminando. 1 Reis, capítulo 8. Esse trecho eu gostaria de ler com vocês, mas se eu quero adiantar, eu vou ler alguns versículos, você lê em casa, 1 Reis, capítulo 8, versículos 1 a 10, a 11. Mas eu vou ler aqui alguns versículos. Versículo de número 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel e perguntou, para fazer disso, vamos subir a arca da aliança do Senhor que está ali em Gileade, que está na cidade? Vamos trazer. E trouxe a arca e colocou dentro do templo que ele havia construído. Preste atenção. Verso de número 4. E levaram a arca para cima com a tenda da congregação e também os utensílios. Verso de número 5. E diante da arca do Senhor eles ficaram ali e sacrificaram. Verso 6. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário, mais no interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Olha a cena, irmãos. Verso 7. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o altar e tal. Já falei disso lá, irmão. Verso de número 10. Tendo os sacerdotes saído do santuário, olha a cena, eles entraram, arrumaram tudo, botaram tudo. Quando eles saíram, irmãos, a glória de Deus encheu a casa. Está claro para os irmãos? Uma nuvem encheu a casa de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali. Era a glória voltando para o meio do povo. Porque a glória do Senhor enchera a casa. Isso está lá em 2 Crônicas também, capítulo 6. Encheu a casa. Foi um espetáculo. Mas, eis que Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, você vai ficar comigo? Vou, Senhor, vou fazer uma aliança, uma coisa bonita. Mas, 1 Reis, capítulo 8, vira. Capítulo 9, vira. Capítulo 10, chega no capítulo 11. Olha que tristeza. A 11ª. A 11ª. Em 955 a.C., Salomão diz: está tudo bem. Aí nesse tempo de felicidade, nesse ínterio do tempo da arca lá, aquela festa, ele escreveu provérbios, ele estava feliz da vida, ele escreveu cantares, estava numa coisa maravilhosa com Deus. Foi aí que ele escreveu esses livros. Mas o declínio alcançou o coração dele. E a glória? Olha lá. Verso de número 4 de 1 Reis 11. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. Verso de número 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara do seu coração. Verso de número 10, porque não guardou o que o Senhor ordenava. Verso de número 11, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que eu te mandei guardar. E agora, verso de número 14, o Senhor levantou contra Salomão um adversário chamado Haddad. Haddad chegou botando a esbugalhar na vida de Salomão. E depois diz o verso 23, Deus levantou o segundo adversário chamado Rezon, filho de Eliada, na vida de Salomão. E terceiro, verso de número 26, Jeroboão, filho de Nebate, que era um eframita, um menino, estava lá preso, o pai soltou, você sabe a história, o homem chegou, já era grupo de rebeldia, 12 tribos, 10 ficaram com Jeroboão e 2 ficaram com o filho de Salomão. Salomão morre, um pecado extraordinário, desviado. Antes da morte, Salomão escreve Eclesiastes. E ele escreve Eclesiastes capítulo 2, a segunda coisa, para quem gosta de viver de qualquer maneira, eu vou lhe falar o que é que Eclesiastes diz. Capítulo 2, versos 1 a 3. Disse comigo, vamos, eu te provarei a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Salomão dizendo, do rico, disse, é loucura, e da alegria, disse, que serve? De que serve? Resolvi, verso 3, no meu coração, dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o melhor que podia fazer, mas eu não vi nada, porque tudo era vaidade. Ele estava fora da glória de Deus.
Mas Deus, com anseio em resgatar o homem, Deus conserta. Deus tem uma chance. Deus renova. Deus aparece com seu anseio em busca do homem. E aí, meus irmãos, depois dessa história toda desse menino, nós encontramos em 2º livro dos Reis, verso 25, um período que entrou perversão. 2 Reis 25 é, portanto, a última etapa da glória de Deus. Diz o texto que, 2 Reis 25, do verso 8 até o 11, diz assim, eu não vou ler tudo, né? No 7º ano do 5º mês, do ano 10º, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chefe da guarda, chefe da guarda, queimou a casa do Senhor, verso 9, e a casa do rei, e queimou os edifícios. E todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derrubou os muros ao redor de Jerusalém. Agora, acabou. Não tem mais nada. Acabou com a glória. Mas Deus entra em ação de novo. Porque nesse tempo da história, é aqui que mora o cerne dessa reflexão. A glória de Deus não tinha mais templo, não tinha mais casa, não tinha mais homem. E aí Deus se revela para Ezequiel e diz, a minha glória vai virar móvel, ela vai viver em carro. Só para adiantar, Ezequiel capítulo 8, verso de número 4. Abra sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 8, verso de número 4. Diz o texto, irmãos, as seguintes palavras. Ezequiel 8. Eis que a glória do Senhor de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Verso de número 10. E todos os ídolos da casa de Israel. Então, Deus chamou Ezequiel e disse, Ezequiel, vem comigo. E ele conta que essa visão, ele foi arrebatado, tomado pela mão, pelos cabelos cacheados, foi levado até a casa de Deus. E Deus falou para ele, olha para o templo. Olha, entra no templo, entra no altar, subiu, entra na parede do altar, abre a porta. Quando ele abriu a porta, o que tem lá? Todos os sacerdotes estavam sacrificando aos ídolos de Israel. Deus falou, a minha glória estava ali, mas não vai ficar mais não. Ezequiel 9, verso 3, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre a qual estava indo até a entrada da casa do Senhor. Verso número 4, e disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca, com um sinal na testa, aqueles que estão reclamando da idolatria, do erro, da corrupção. Marca eles, porque eles são meus. Mas passa a minha glória para que eles vejam que a minha glória está saindo do templo, saindo da cidade, porque a glória vai ficar agora em carros. Verso de número 9 do capítulo 10 de Ezequiel. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. E o que aconteceu? Verso de número 13. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, e ouvindo eu. Então, a glória de Deus estava agora nos carros, sendo movimentada. Não tem mais templo. Mas, irmãos, é aqui que Deus se revela. Porque quando tudo parecia perdido, tentaram reconstruir um templo lá em Ageu. O primeiro profeta que vem depois do exílio, e Ageu disse, olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque aquele povo que voltou para construir a cidade, reconstruir, eles não queriam fazer o templo, eles estavam fazendo as casas deles. Deus chama e diz assim, gente, olha para o templo, constrói o templo, busca. Hoje, o que Deus está dizendo? Busca o Senhor, primeiro o Senhor, deixa as coisas de vocês, depois elas serão edificadas. Mas o povo não quis ouvir. Então, quem quer ouvir, sabe o que aconteceu, irmãos? A Síria foi derrubada pela Babilônia, mas a Babilônia destrói Judá, cuja capital era Jerusalém. Acabou. Levou. Não tem mais ninguém. Agora, sem glória. Alexandre o Grande sobe no governo. Depois que a Babilônia é destronada pelos Medos Persas, Alexandre o Grande começa agora a dizer, vocês têm templo, mas não adoram. O povo não adorava mais, e a glória de Deus não se manifestou mais. Então a glória de Deus ficou desaparecida da terra durante muito tempo. Mas um dia,
Lucas 1,35, lembra dele? O anjo apareceu para Maria e disse aquela expressão, permanecia sobre, agora a mesma expressão, estava sobre. Irmãos, não me leve a mal não. Aquela expressão de Êxodo 40 é a mesma expressão que aparece sobre Maria, sobre o teu ventre, a glória de Deus que estava vazia, que estava sem ação, ela vai descer sobre você, porque o menino que vai nascer é filho de Deus. Quando ele nasceu, João capítulo 1, versículo de número 14, diz a frase, João 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. A glória como do único Filho de Deus. Não tem outro local para colocar a glória. Pastor Alessio, parece que o céu faz uma reunião, meninas, e fala assim, para onde a gente vai botar essa glória? Pastor Atílio, botou em tabernáculo, deu problema. Botou em não sei o que, deu problema. Todo Salomão desviou. O homem, aquele menino Abraão mentiu. A descendência dele teve problema. Teve o bisneto lá, o neto, o Esaú, que foi um problema. Sim ou não? Estou mentindo, irmãos. Precisamos de alguém puro para botar essa glória. Para que ninguém nunca mais tire dele essa glória. Então o filho veio. E o texto de João capítulo 1. Agora eu vou pegar, irmãos. Depois dessa introdução, do capítulo 1, versículo 14, diz, e o verbo que estava lá se fez carne. Pastor Alessio disse, hoje ele habitou, ele mora, que coisa linda o Cristo sair de lá para morar aqui. Isso é fantástico, irmãos. E ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E o texto diz que nós vimos a glória, não a do templo, porque lá em Lucas diz que os discípulos saíram olhando Jesus, que templo bonito é esse? Nossa, os discípulos mineiros, os discípulos, que templo é esse, Jesus? Jesus disse, oh rapaz, aqui. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, porque não é isso. Então a glória do povo pensava que estava no templo. Jesus veio aqui, tirou o templo do povo, carregou tudo que era pedra e disse ao povo, eu sou a glória, eu sou o templo, eu estou aqui. Eu preciso que vocês olhem para mim, entrem em mim, eu sou o tabernáculo, eu sou o caminho, eu sou o sacerdote, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz. Venham para mim, eu tenho a glória, agora eu quero que vocês venham morar comigo, viver comigo. O nome disso chama-se Emanuel, Deus conosco. Agora, irmãos, quando tudo aqui está montado, o que acontece? Nós passamos a receber a glória de Deus. Como isso acontece? 1 Coríntios capítulo 6, verso de números 16 e 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço agora, pois, o quê? Glorificai a quem? A Deus. O vosso corpo é para quê? Para a glória de Deus. Mas como se isso tudo não terminasse. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Que coisa linda, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Essa é a chave. Diz o texto. E todos nós, vamos ler comigo? Se a sua tradução diga comigo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria, como pelo Senhor, o Espírito. Dá uma pausa aí e abre sua Bíblia em Apocalipse. Está vendo como eu estou terminando? 13, verso 6. Apocalipse 13, verso 6. Segura lá. Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus.
para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O Satanás sabe que existe um povo que agora faz parte da glória de Deus, que está debaixo da glória de Deus, e esse povo não é povo de uma igreja só, de um canto só, de uma cidade só, mas é um povo do tabernáculo celestial, que o diabo tem tanta raiva que naquele último dia vai ficar xingando nós, mas isso não interessa, porque em Apocalipse, capítulo de número 21, verso 3, a palavra termina dizendo para nós, Apocalipse 21, verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono. Da onde veio a voz, irmãos? Do trono da glória, do trono da glória, do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitará com, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles para sempre. Amém, irmãos? Agora, eu quero terminar com essa palavra que eu li com vocês. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. E todos nós, com a cara descoberta. Paulo disse o seguinte, se Moisés viu a glória de Deus, é preciso que nós agora também vejamos a glória de Cristo. Irmãos, isso aqui é tão importante, tão sério, que essa glória que está no caminho do universo, ela veio para nós através de Cristo Jesus. Só que é interessante, eu concluí isso aqui dizendo para vocês o seguinte, a lua, ela não tem luz própria, você sabe disso, né? Todo mundo. Logo, quem é a luz da lua? É o sol. O astro maior brilha sobre ela e ela reflete cheia de luz sobre a terra. Em noite escura, ela dá aquela luz. Nós somos lua. Paulo diz que nós somos lua. Aonde, pastor? Nós somos com a cara descoberta, a gente reflete como no espelho. A luz bate e aponta. Deus olhou para nós e diz o texto, não há ninguém na terra que é bom. Eu não posso botar minha glória sobre eles. Porque vocês três são pecadores. Porque vocês dessa ala são pecadores. Porque vocês aqui são pecadores. Porque vocês são pecadores. Porque vocês são pecadores. Vocês lá do som são pecadores. Vocês dois são pecadores. Eu sou pecador. Porque ele olhou para nós, pastor Alessio, e disse, não há ninguém como capacidade para receber essa glória. E se eu der a glória, vai morrer todo mundo, vai cair todo mundo, porque a minha glória no pecado, ela fulmina. E eu quero a minha glória para que eles sejam glorificados. Então eu preciso derramar minha glória sobre o meu filho. Porque junto com a glória vai a ira do pecado. Por isso ele levou sobre si as nossas dores, mas ele tem sobre ele a glória do Pai. E diz o texto, a glória do Filho unigênito está sobre ele. E nós vimos a sua glória. E agora quando Deus olha para nós, irmãos, Deus não vê mais Silvio, pecador, não vê vocês pecadores, não vê meninas pecadoras, não vê mais vocês pecadores. Deus olha para nós e enxerga a vida de Cristo refletida em nós. E o peso dessa glória está sobre nós. Esse peso precisa ser visto, se precisa ser mostrado, por isso aqui está o anseio de Deus por nossas vidas, irmãos. Ele faz tudo para trazer o homem para perto dele. Essa semana, pastor Alessio, alguém disse que estava com problema com a família e tal, e uma filha, e o povo reclamando, porque não sei o quê, porque ajuda. Eu acho tão chato alguém falar de pai e mãe, irmãos. É horrível. Falar dos teus filhos, Hélio. Falar dos teus filhos, Paulo, é fácil falar do outro. Podia criar Priscila e Vitória diferente, assim assado. Tiago, é fácil falar, mas nós amamos os nossos filhos. E o filho pode ser errado, pode ser pecador como for, pode ser qualquer coisa. Nós os amamos porque eles são nossos, eles foram gerados por nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê Cristo chamando a gente para perto dEle. Nós somos filhos de Deus, cheios da glória do unigênito do Pai. Amém, meus irmãos? Então, não adianta a gente correr. Ele está em busca de você furiosamente, procurando você. Peca, ele busca, peca, ele busca, peca, ele busca. Deus está buscando você. E você que nos ouve aí da sua casa, você que está desviado, que nem Sansão, Salomão, você que está afastado de Deus, você precisa fazer essa aliança com Jesus. Você está aí ouvindo essa mensagem hoje, agora que dia Deus está falando com você. Ele deseja que a glória de Deus volte a brilhar na sua vida, na minha vida. Mas para isso, Cristo tem que ser Ele em nós. A esperança da glória. Amém, meus irmãos?
Quando Deus olha para Cristo, Ele vê a gente. É mais ou menos assim. Eu olho para esse piano que reflete a minha imagem. É um espelho. Cristo aparece na nossa frente. E o brilho dele é lançado em nós de tal modo que Paulo diz, tira a cara, descobre. Porque vai chegar um brilho aí, descobre. Quando a gente descobre o rosto, o reflexo de Cristo bate aqui em nós. E o Pai olha para nós e não vê eu, mas ele vê o Filho. Por isso ele diz, entre, bendito de meu Pai. A glória está aqui agora, irmãos. A glória é o Filho. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, por que nós não gostamos da glória? Somos pecadores. E por que corremos a léguas de distância da glória? Mas Ele busca com anseio. Vem. Talvez hoje Deus esteja buscando você. Está aqui presencial, pensando em desistir, abatido, afastado pelas lutas da vida, pela pandemia. Deus está manifestando a glória dele em você, dizendo, eu preciso buscar você. Eu vou buscar você. Qualquer pai pode ser falado, irmãos. Mas se você olhar para a sua história, você vai entender. Eu preciso perdoar meu filho, minha esposa, meu marido, meus amigos, porque Cristo me perdoa todos os dias. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Fique de pé para você descansar. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque muitas vezes nós precisamos ouvir a Tua voz e dura como essa noite. Mas tão clara, Senhor, para nos advertir da Tua glória. Estava quebrado no Éden. Quebrou na Torre de Babel. Quebrou no templo humano, Senhor. Alguns até queriam fazer casa para o Senhor morar. Mas o Senhor disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o Senhor fez esse projeto lindo que o Teu Filho passou a morar em nós. Nós somos morada do Teu Filho. Nós passamos a ser tabernáculo do Senhor. E isso é bom, mas nós queremos ser um tabernáculo cheio da Tua glória. Não haja em nós mais vontade de pecar, de declínio, de desviar, como Salomão fez. Mas que nós possamos manter firme essa chama até o dia final. Em nome de Jesus. Amém.